Fórmula 1 à venda, Reginaldo Leme sendo contrariado por Lance Stroll, isso e muito mais em pauta, inclusive a lusofonia de Max Verstappen. Trataremos destes temas todos no Direto do Paddock de hoje. Pré-GP da Itália, etapa de Monza, rodada número 16 da Fórmula 1 2025. O programa, aliás, fará jus ao nome nesta quinta-feira. Vocês vão entender já já. Eu, Carlos Costa, estou na companhia aqui de Isa Fernandes, nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, para o Direto do Paddock de hoje, sempre no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint com toda a segurança, praticidade e credibilidade do BTG. Link na descrição e QR Code na tela. Vamos à primeira pauta de hoje, Isa? Bora lá. Fórmula 1 aí cogitando eventualmente uma venda, isso é, a Liberty Media, dona da categoria, cogitando vender o campeonato, é isso mesmo ou não é bem assim? Não é bem assim. Eu acho que é a primeira vez, na verdade, que a Liberty Media fala sobre uma possível venda da categoria, mas não necessariamente ela está colocando a Fórmula 1 à venda. Então podem ficar tranquilos que não é isso que está acontecendo. O que rola? O John Maloney, que é o presidente da Liberty Media, falou pela primeira vez sobre o que é preciso para que alguém chegue e compre a Fórmula 1. E aí ele disse o seguinte: é uma empresa de capital aberto. Se alguém se empolgar e quiser comprá-la e estiver disposto a pagar mais por ela do que o conselho acredita que pode entregar aos acionistas, então a venderemos. Ou seja, basicamente, se alguém chegar com muito dinheiro, mais do que quem está lá agora, né, consegue manter, eles vão vender. Mas não necessariamente quer dizer que tem alguém que está chegando ali, batendo na porta e falando, quero comprar a Fórmula 1. Ou que eles necessariamente queiram vender. É aquela coisa, você tem um bem que vale uma boa grana, alguém chega e paga uma fortuna, você cogita vender. Então não é bem a Fórmula 1 à venda, mas cabe aqui o esclarecimento. Você que está com a gente... Vamos também à segunda notícia do dia, mais palpitante, digamos assim, que é o pedido de direito de revisão da penalidade aplicada a Carlos Sainz no GP da Holanda, depois daquele entreveiro com o Liam Lawson, piloto neozelandês da Racing Bulls. Vocês lembram, em Zandvoort eles tiveram um arranca-rabo, penalidade aplicada para o Sainz, 10 segundos acrescidos ao tempo de prova. Então, eles, aliás, estão trocando farpas com relação a isso, porque o Sainz ficou o pé da vida lá na Holanda, ainda está, e agora a Williams oficializou esse pedido de direito de revisão, né, Isa? Exatamente. Antes mesmo de acontecer o que está acontecendo aqui em Monza, ele falou nas entrevistas pós-corrida em Zandvoort que ele queria conversar primeiro com o Lawson e depois conversar com a FIA para entender sobre a penalidade, mas que ele tinha recebido uma mensagem no celular dele falando que eles não queriam ouvi-lo naquele momento, que eles não iriam recebê-lo naquele momento, o que ele apontou de certa forma ali nas entrelinhas como uma hipocrisia, porque eles sempre falam que as portas estão abertas para os pilotos irem lá. E aí hoje, durante as coletivas, né, as entrevistas, ele disse que eles estavam ali montando um dossiê para poder entrar com esse pedido de revisão e logo depois, então, veio a confirmação de que a Williams pediu esse direito, né, ali, esse right of review, porque eles querem entender a penalização, eles querem saber por que ele foi penalizado e tentar aí recorrer, né, de certa forma, os 10 segundos ou talvez aí os 2 pontos da superlicença. Do ponto de vista de pontuação no campeonato não vai fazer muita diferença, mas é estabelecer um critério um pouco mais claro. Exato. Você que tá com a gente, o que você achou da punição ao Sainz no GP da Holanda? Comenta aqui e também palpitem sobre esse arranca-rabo entre o espanhol da Williams e o neozelandês da Racing Bulls, o Liam Lawson. Agora, Isa, eu disse que o programa de hoje faria jus ao nome porque tem uma certa representante do Motorsport.com Brasil lá na Itália, é isso? A gente tá muito chique e ela também. Lívia Veiga está no paddock de Monza para a cobertura do GP da Itália, meus caros. E claro, se o programa Direto do Paddock tem este nome e ela por lá está, temos de trazer o depoimento da nossa repórter. Fala, Lívia! Oi, pessoal do Direto do Paddock, eu sou a Lívia Veiga e olha só, eu tô direto do paddock aqui de Monza, na Itália. Hoje é quinta-feira, então acompanhei algumas das coletivas, algumas das entrevistas dos pilotos, né, que antecedem esse final de semana e que promete muito, tá? Temos Charles Leclerc acreditando muito na Ferrari, temos Lewis Hamilton vivendo pela segunda vez, esse sentimento da Itália, né? Os ferraristas, os bonés, as jaquetas, as pessoas gritando muito o nome dele, do Leclerc, obviamente, aqui.
Tivemos Max Verstappen falando novamente sobre Gabriel Bortoleto e a relação que ele tem com o brasileiro e todos os conselhos e conversas que eles têm. Tivemos também comentários sobre os pilotos da McLaren, que foram os protagonistas da semana passada. Até porque agora Lando Norris perdeu terreno para Oscar Piastri depois de ter abandonado o GP da Holanda com problemas no seu motor. Ele disse que é do jogo, que tá tudo certo, que independente de quem vencer a temporada, ele vai respeitar e tá tudo bem. Oscar Piastri, por outro lado, disse que acredita que o seu carro não deve ter nenhum problema, que ele confia muito na equipe, que ele confia muito no trabalho da equipe e ele não vê nenhum tipo de problema vindo por aí. Então é isso, galera. Continuem acompanhando. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, porque teremos atualizações diárias direto aqui do Paddock de Monza. Tá aí o depoimento da nossa Lívia Veiga, curtindo o calor das cercanias de Milão aí, nesta cobertura do GP da Itália de Fórmula 1. Galera, Lívia marcando presença aqui e você, claro, tá mais convidado a já deixar a sua curtida, se inscrever, ativar as notificações. De amanhã em diante temos toda a cobertura das sessões de pista do GP da Itália. Não esqueça de, além de curtir, hypar e, claro, ativar as notificações por aqui também, além de acompanhar a gente nas demais plataformas, redes sociais, agregadores de áudio, enfim. Outro fato importante do dia de mídia do GP da Itália de Fórmula 1 lá em Monza foi Lance Stroll contrariando o Reginaldo Leme. Que história é essa, Isa? É verdade. O Reginaldo Leme, né, alguns GPs esteve no paddock, se eu não me engano, no GP da Bélgica. Isso. E aí, durante a transmissão em Zandvoort, que ele já estava de volta ao Brasil, ele contou que enquanto ele estava ali, né, passeando pelo paddock e conversando com as pessoas, chegou até ele a informação de que o Stroll teria pedido para poder deixar a Fórmula 1 cerca de 2 anos atrás. Isso, em 2023 e depois em 2024 Exatamente, também, né? por 2 vezes. E o que o Lawrence Stroll, então, teria impedido que ele saísse da Aston Martin e saísse da Fórmula 1. E aí, hoje, em Monza, ele foi questionado pelo Planet F1 a respeito dessa declaração do Reginaldo Leme. E aí, o Stroll respondeu o seguinte: eu nunca tive planos de fazer isso. Não tenho certeza, né? Não sei de onde veio essa informação. Acho que o Reginaldo, precisava de algo para falar, mas nunca tive planos de fazer isso. Fecha aspas para o canadense da Aston Martin. E aí? Em quem confiar? Olha, eu tô mais pro Reginaldo Leme. Então, é isso que eu ia falar. Pra quem trouxe o Singapura Gate à tona, desculpa, Stroll, mas o Reginaldo tem mais credibilidade que você. O fato é que o Lance tá fazendo hora extra já na Fórmula 1, né? E se de fato ele tiver pensado em sair, ele não vai vir a público falar isso, que foi o pai dele que não deixou ele sair, então... Exatamente, não ia depor contra si mesmo. Exatamente. Galera, comentem aqui sobre essa situação envolvendo Stroll, Reginaldo Leme, claro. O que vocês gostariam que acontecesse com essa segunda vaga da Aston Martin ao lado do Fernando Alonso, que aliás será destaque aqui também no Direto do Paddock de hoje. Direto do Paddock sempre no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Invista em Bitcoin e outras criptos através do aplicativo. QR Code na tela, link na descrição. Use os nossos links e códigos para fazer o download e se cadastrar no app da Mint, claro, com toda a credibilidade do BTG Pactual aí para você fazer os seus investimentos cripto. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Bom, e se a Lívia falou de Max Verstappen, temos que destacar o que foi aí dito pelo piloto holandês da Red Bull nesse dia de mídia, inclusive brincando com a língua portuguesa e a sua amizade com o Gabriel Bortoleto, né, Isa? É verdade. Essa amizade que está sendo destaque já há bastante tempo, né? E nessa semana, acho que quarta mesmo, ou terça, eles fizeram aí uma partida online, de um jogo online, e mais uma vez Bortoleto e Verstappen estavam juntos, e aí ele foi questionado nessa quinta-feira sobre isso, e aí ele contou, né, que o Gabriel fica perguntando pra ele o quanto ele sabe de português, e o Verstappen meteu: eu sou fluente em português, falo direitinho, sei tudo, confia no pai, deixa no pai que o pai fala inglês, fala em português. Inglês, português, holandês e por aí que vocês acharem melhor. Mas ele também falou um pouco sobre essa relação, né, com o Gabriel Bortoleto, que é um dos novatos da temporada, e ele disse que ele se dá super bem com os novatos, porque ele também acha que ele tem muito o que aprender com quem tá chegando agora. Disse que a turma, né, desses meninos jovens
como se ele não fosse um jovem, mas dos jovens. É muito legal, eles são garotos legais e que ele gosta de passar o tempo com eles, porque ele também tira muito aprendizado de tudo que eles têm pra poder ensiná-lo. O Verstappen sempre banca os pilotos mais jovens, né? Inclusive, o André Kimi Antonelli aí vem sendo criticado pela batida no Leclerc no GP da Holanda. O Max também falou que se vê no André Kimi Antonelli, então bancando também o piloto italiano da Mercedes. E aí, galera, essa amizade aí, Bortoleto e Verstappen, tem dado o que falar. O Gabriel, inclusive, falou que gostaria de correr com o Max, contanto que seja na Audi. É bobo, não é? Ir pra Red Bull agora seria uma roubada. Tô de boa, não tá afim. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Gabriel Bortoleto, que aliás, minha gente, demonstrou confiança com relação às ambições futuras dele na Fórmula 1, futuras e de presente também, né, Isa? Exatamente. Ele foi questionado, né, a respeito de ser o melhor rookie, de estar nessa disputa aí de rookie do ano. E aí ele foi muito, assim, categórico ao responder que pra ele não importava isso de ser eleito o melhor rookie do ano, até porque ele tá na Fórmula 1 pra ser o melhor piloto. E aí ele disse, claro, a longo prazo, não necessariamente para agora, mas que o objetivo dele era estar ali, evoluir a cada ano e no fim conseguir o objetivo dele, que é ser campeão mundial. Então que ele não tá se importando muito com essa questão de ser o rookie do ano, porque para ele o que importa é ser o melhor piloto. Vamos ver aí o que o Bortoleto consegue fazer neste GP da Itália. A gente teve nesta quarta-feira aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube o programa Telemetria também, com o Rico Penteado, engenheiro brasileiro, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1, falando de como deve ser a hierarquia das equipes lá em Monza. Convidamos você e todos, claro, a acompanhar o que disse o Rico Penteado. Agora, vamos destacar o empresário de Gabriel Bortoleto, Isa. Exato. Fernando Alonso falou sobre essas novas ideias sobre diferentes formatos futuros na Fórmula 1, aventadas inclusive pelo CEO da categoria, o Stefano Domenicali, ex-chefe do Alonso na Ferrari, inclusive. Corridas mais curtas, enfim, umas coisas meio estranhas. O Alonso falou sobre isso, não só o Alonso, né, mas o Fernando, por estar na Fórmula 1 desde 2001, é um cara sempre muito procurado para falar sobre mudanças na categoria, né? Exatamente. O Antonelli e o próprio Esteban Ocon também deram suas opiniões, mas acho que a do Alonso foi a mais categórica em relação a isso, né? Porque o Domenicali deu uma entrevista falando que acredita que precisa de mudanças na categoria, isso que ele já vem falando há um certo tempo. Talvez um grid divertido, mais sprints, mas agora ele veio com uma outra possível ação, que seria diminuir o tamanho das corridas. E isso gerou muito debate nas redes sociais também, claro. E aí eles, né, os jornalistas foram questionar aos pilotos o que eles achavam sobre isso. E aí o Alonso foi muito categórico quando ele respondeu. Ele disse o seguinte, que eles acreditam, né, que o Domenicali sabe das coisas, entende o que ele tá falando, mas que ele não acha que é necessário diminuir o tamanho das corridas. Por quê? Aí ele fala o seguinte... eu não sei, não acho que é um problema com o esporte, então provavelmente não há uma necessidade de mudança nesse fronte. As partidas de futebol estão cada vez mais longas, eu sento para assistir um jogo e não são só os 90 minutos, né? Tá cada vez maior. Então, ele fala, e ninguém tá falando, né, em ter apenas 60 minutos dos jogos de futebol. Então, para mim, este é um problema das crianças, um problema de quem tá assistindo e não um problema do esporte em si. Porque o que o Domenicali fala é que, né, da nova geração, que acha que não consegue assistir um vídeo longo e coisas do tipo, e ele tá pensando em agradar esses jovens, esse público mais jovem. Então o Alonso traz aí essa reflexão de que o problema em não conseguir assistir as corridas é dos jovens e não da categoria em si. Concordo plenamente com o Fernando Alonso. Aliás, para fins de comparação, a gente vai colocar para vocês aqui na tela uma postagem do Instagram do motorsport.com sobre a duração média das corridas de diferentes categorias, aí, Fórmula 1, MotoGP, NASCAR, enfim, deem um confere. E claro, acompanhe a gente nas redes sociais também, o nosso Instagram sempre com postagens informativas e divertidas, e claro, Facebook, Twitter, Threads, além do nosso aplicativo disponível tanto para Android quanto para iOS. O George Russell, por outro lado, se mostrou um pouco mais aberto a novidades, né? Mas a gente tem que aguardar sendo os próximos capítulos. Por hora não tem nada definido. Também com relação aos motores V8, né? Tem esse papo aí, mas tudo em caráter de especulação, né, Isa? Exatamente. O Domenicali tá com essas ideias, né, para serem implementadas na Fórmula 1 já tem um tempo, mas ainda nenhuma delas foi colocada em prática. Então vamos ver se
ele vai fazer isso, e se ele fizer, quando elas serão introduzidas. Mas ele sabe que vai encontrar uma resistência, né? Não só por parte dos pilotos, mas também por quem assiste. Então é um campo meio delicado você mudar e mexer na forma como a Fórmula 1 funciona. Você que está com a gente gostaria de corridas mais curtas na Fórmula 1 ou alguma outra mudança no formato da categoria? Comente aqui e, claro, não se esqueça de deixar o like no nosso Direto do Paddock de hoje, fazendo jus ao nome com Lívia Veiga presente no Autódromo Nazionale di Monza. GP da Itália, etapa 16 da Fórmula 1 2025. Algum recado final, Isa? Tchau! Aê! A italiana Isa Fernandes no Direto do Paddock de hoje, sempre no oferecimento de Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint com toda a segurança, praticidade e credibilidade do BTG Pactual. Você já sabe, de amanhã em diante, sessões de pista e, claro, depois do TL2 temos o Sexta Livre ao vivo aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. TL2, meio-dia, horário de Brasília, então ali pela 1 da tarde a gente começa o nosso programa. Depois a classificação para o GP da Itália no sábado às 11 da manhã. Então, ali pelo meio-dia de sábado, devemos estar ao vivo aqui também nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo, largada para o GP da Itália às 10 horas da manhã de Brasília. Dada a bandeira quadriculada, começa o programa Pódio com toda a análise. Eu, Carlos Costa e Isa Fernandes ficamos por aqui. Lívia Veiga nos informará de tudo que acontece por lá na Itália. E vocês, claro, acompanham tudo aqui no nosso YouTube, nos nossos agregadores de áudio, claro, redes sociais e site. Valeu, falou, um grande abraço.